Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 7º domingo, a 7ª semana da Páscoa. Para nós no Brasil é transferido a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias depois da Páscoa, Jesus sobe aos céus. Sobe aos céus não para mostrar-se indiferente à humanidade, mas pelo contrário. Celebramos aquilo que a oração coleta da missa de hoje nos fala. A ascensão de Jesus já é a nossa vitória. E que vitória é esta? De uma humanidade que Deus criou. Deus não nos criou na natureza angélica ou em qualquer outra natureza. Deus criou a natureza humana, o homem, a sua imagem e semelhança. Mas essa natureza humana foi ferida, foi manchada pelo pecado. Então Deus, para salvar essa natureza que Ele criou, envia o seu Filho nesta mesma natureza, um homem de carne e sangue, mas Deus. Por isso, Jesus, com a sua natureza divina, vem ao mundo e assume a natureza humana. Agora, quando ele volta para o Pai, ele não deixa aqui a natureza humana, ele leva com ele. Portanto, Jesus possui essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. No céu está a nossa natureza humana, por isso já é a nossa vitória. Certeza de que para lá nós caminhamos, que esse é o nosso destino. Jesus, que se define como o caminho, ele mostra, ele faz, ele é o caminho em direção a Deus e nos diz: é para o céu, é para junto do Pai que vocês devem caminhar, que vocês devem colocar todo o esforço da vida de vocês para garantir esta felicidade no reino dos céus. Mais do que celebrar a festa da partida de Jesus, ou a festa de Jesus que vai embora desta terra, ou que vai para o Pai, mais do que isso, nós celebramos não a sua ida, mas a sua permanência para sempre, porque Ele vai para ficar para sempre. Domingo passado, Jesus nos dizia: enviarei o Paráclito, e vocês não estarão órfãos. Hoje Jesus nos diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então Ele vai para ficar para sempre. E fica através do Espírito. O Espírito Santo que será derramado. Assim nós hoje vivemos o tempo do Espírito Santo. Deus que se revelou aos nossos primeiros pais, a antiga aliança, veio Jesus Cristo que pregou, curou, ensinou, morreu na cruz para salvar, voltou para o Pai. E agora é o tempo do Espírito. É o tempo da igreja, porque a igreja nasce oficialmente na ascensão do Senhor. É como se Jesus confirmasse a identidade, a missão da igreja. A igreja ela vai nascendo ao longo da história. Nasce no coração de Deus, nasce quando Jesus dá autoridade a Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nasce na cruz do lado aberto de Jesus, o sangue e a água, simbolizando o batismo e a Eucaristia. Vai nascer em Pentecostes, que vai se espalhar pelo mundo, mas para que ela nasça e ela saiba o que tem que fazer em Pentecostes, ela tem que ouvir o que Jesus falou agora na ascensão. Jesus sobe ao céu e deixa 3 ordens aos discípulos. Ou seja, eu vou, mas vocês vão continuar a minha vida agora. Nós, batizados cristãos, devemos continuar a vida de Jesus nesta terra. E Jesus vai dizer a primeira coisa: anunciai o Evangelho a todos os povos. Ide, anunciai o Evangelho a todos. Ninguém deve ficar sem escutar o Evangelho. Ninguém deve ficar sem escutar a boa nova. Andem, caminhem pelo mundo para anunciar o Evangelho. Esta é a ordem que Jesus dá, esta é a missão da igreja. Se a igreja não anunciar Jesus, ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo.
vai ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus. Então, a primeira identidade, anunciar o evangelho da verdade a todos. Depois, Jesus diz a segunda ordem: batizai a todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é condição de salvação. O batismo nos faz membros da igreja. São Paulo vai dizer hoje: Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E estes membros se unem ao Cristo cabeça através do batismo. Por isso o batismo é necessário e que nós incentivemos as pessoas a buscar o batismo. Incentivemos as pessoas a terem a consciência da importância e a necessidade do batismo para a sua vida, para tornarem-se membros do corpo místico de Cristo. E sobretudo também as crianças, porque muitas vezes somos católicos, ou são católicos, as pessoas se dizem católicos, mas se deixam levar pelas dúvidas, pelos questionamentos que os protestantes vão fazendo. E aí eu não conheço a minha fé, não tenho uma fé firme e começo a criar dúvida no meu coração. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Então, muitas vezes se deixa levar por essa ideia de que não se deve batizar as crianças. Ah, mas a criança não sabe o que é que está acontecendo ali. Então é melhor deixar ela crescer, para que ela entenda o que é que está recebendo, não é? Mas todo mundo faz festa de aniversário e agora é todo mês. A criança não sabe o que é que está acontecendo e por que faz. Então não deveria fazer também. Ah, mas a criança, ela deixa ela crescer porque ela vai crescer e aí ela escolhe, não é? O padrinho, ela vai escolher se ela quer se batizar ou não. Tem um primo que a mãe disse, né? Aí ele vai batizar se ele quiser. Ele vai crescer e se ele quiser se batizar na igreja católica, ele se batiza. O menino já fez 14 anos. Ele vai querer se batizar sem a fé, sem o incentivo dos pais? Não vai. Então, por que não deixa a criança crescer para ver se quer se vacinar? Não é? Então, já vai escolhendo a escola que ela vai estudar, escolhe muitas coisas na vida do filho. Mas a fé, deixa de lado. Então, nós precisamos ser cristãos de verdade, que entende o batismo como uma condição. Mas a criança não tem pecado. O batismo também limpa os pecados e o pecado dessa humanidade, ferida e suja. Por isso, só o batismo lava o pecado original, porque é a água batismal que Cristo se batizou. As águas santificadas por Cristo que lavam o nosso pecado original, porque só Ele é Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus nele. Portanto, é pelo batismo que nós nos configuramos a Cristo, que é Filho, que recebemos dele a purificação da mancha do pecado original. Então, o pecado teve uma grande força que nos marcou para sempre, mas a graça de Cristo é maior. E nós não podemos privar as crianças de receber esta graça, de receber a vida de Deus nela, a vida do Espírito, do qual nós agora vivemos, o tempo do Espírito, que é o motor, que é a alma do corpo. Cristo é a cabeça, nós batizados os membros e o Espírito Santo a alma desse corpo. Então, batizai a todas as criaturas. E a terceira coisa que Jesus vai dizer: ensinem o que eu vos ordenei. Mostre para os outros aquilo que eu ensinei a vocês, ou seja, instruir as pessoas na verdade, instruir as pessoas no amor, instruir as pessoas na vontade de Deus. Esta é a missão da igreja, e nós somos igreja, batizados, por isso essa é a nossa missão, e somos convidados por Jesus a dar continuidade à sua vida. Mas Jesus diz algo importante ainda nesse evangelho. Jesus vai dizer, ou melhor, no relato da ascensão, que Lucas nos escreve: não se afastem de Jerusalém, permaneçam na cidade. Significa, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, mas estejam juntos. Vocês vão se espalhar depois da Pentecostes, mas agora, para receber o Espírito Santo, permaneçam unidos. E como a gente canta, só quando estamos unidos é que o Espírito nos vem.
Por isso queremos o Espírito Santo, a alma da igreja, em nossas pastorais, em nossa comunidade, em nosso serviço, em nossa paróquia. Precisamos nos unir. Sem unidade, no egoísmo, no individualismo, na divisão, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo, ele é o vínculo da unidade. Por isso, se eu me coloco fora da unidade, eu me coloco fora da graça. Então, permaneçam unidos, porque eu enviarei o Espírito Santo. Que nós caminhemos sempre mais unidos em nosso serviço, em nossa vida comunitária, para que o Espírito Santo haja, atue em nossos meios, em nosso serviço, em nossa missão, em nossa ação pastoral, em nossas liturgias, e assim os frutos aconteçam. Nós servimos a Deus para que os frutos possam ser dados, e assim os frutos serão dados, a partir desta nossa caminhada em unidade, deste nosso mesmo sentimento, um só coração e uma só alma, é o que nós somos convidados a viver, nos esforçando cada dia por esta unidade, por este anúncio de Cristo, por esse testemunho de Cristo e pela busca do céu. Não perder jamais o nosso foco, a nossa direção. Jesus sobe ao céu para que a gente saiba qual é o nosso destino. Ninguém pode dizer, o que será de mim depois da minha morte? Para onde eu vou depois da minha morte? Nós devemos ter a certeza e buscar na nossa vida, eu tenho um lugar para ir, e eu devo fazer de tudo. Os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas devem ser sempre para buscar as coisas do alto. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, segure na nossa mão, que nos encaminhe sempre ao caminho que é o seu Filho, ela que está ressuscitada, ela que também leva esta humanidade nossa ao céu, porque o Filho a ressuscitou. E assim todos nós um dia seremos ressuscitados, um dia participaremos desta festa eterna, da qual já se antecipa agora e agora mesmo para nós, na Santa Missa. Agora está se cumprindo a promessa de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias. A Eucaristia é a presença de Cristo, como Ele prometeu, todos os dias para nós. Que nesta Santa Missa busquemos a santificação da nossa vida, sintamos sempre que Cristo é para nós esta presença que não nos deixa sem direção, mas que nos mostra sempre para onde os nossos olhares, o nosso coração, os nossos passos, a nossa vida devem caminhar. Busquemos com toda a força do coração as coisas do alto e assim um dia herdaremos para sempre o reino do céu e também a nossa humanidade, este nosso corpo estará ressuscitado na glória do céu. Esse é o nosso desejo e que seja um desejo a partir de atitudes, de um compromisso de vida e da busca sincera pelo céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.